se você não fala inglês, você é um analfabeto global. Assim, italiano eu descarto 100%. Italiano, ninguém fala italiano e quem fala só aprende por prazer mesmo. E, cara, a Coreia tem muito isso, né? A questão da estética. Eu ouvi dizer que lá é quando a pessoa faz 18 anos, aqui no Brasil, utopicamente falando, a pessoa fazer 18 anos, passar na faculdade e ganhar um carro do pai, né? Ou pelo menos era Aham. assim, todo mundo tinha mais É dinheiro. utópico isso aí. Mas sim, Lá de pra qualquer eles, forma, é. os 18 anos, ao invés de um carro, você ganha uma cirurgia. Porque a cirurgia plástica lá é muito cobiçada, cara. E ele falou que nesse aplicativo, quando ele criava a conta, os coreanos viam que a pessoa não era coreana e davam, tipo, review bomb no perfil do cara. E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Moonlab. Como sempre, toda segunda-feira, eu e o André, meu co-host aqui, estamos fazendo ciência da linguagem. E hoje é um tema um pouco diferente também, eu acho que eu já estou repetindo isso demais, mas o tema de hoje a gente vai falar sobre os 5 idiomas mais promissores para você estar aprendendo aí no ano de 2025 ou para frente, seja lá quando você estiver vendo esse vídeo. Então, são 5 idiomas que estão em alta, por assim dizer, ou que trazem o maior bang for your bucket. Então, melhor custo-benefício, por assim dizer, em termos profissionais, networking ou oportunidades, o que quer que seja. Então, como sempre, que nem eu já mencionei, toda segunda-feira estamos aqui, às 11 horas da manhã, com episódios novos aqui para vocês. Também temos a comunidade Biglobal, você pode estar acessando com o QR Code que está aí na tela. E lá nós temos cursos, nós temos uma comunidade, encontros semanais, realmente um arsenal de recursos para você estar agregando dentro da sua jornada de aprendizagem de idiomas. Então vamos lá, né? Como é que a gente pode fazer essa lista, então, 5 idiomas em alta hoje em dia? Tem 3, assim, que já... assim, no caso aqui, pessoal, a gente não vai incluir inglês, tá? Inglês já... Assim, nem preciso colocar na lista, porque se você não fala inglês, você é um analfabeto global. Essa é a triste realidade. Então, já vamos partir do pressuposto que você ou já sabe inglês ou já está tentando aprender inglês. Então, a gente descarta inglês. E tem 3 idiomas, que nem eu mencionei, que de cara já me chamam bastante atenção. Russo, mandarim e árabe. Esses são os 3 primeiros, assim. Não dá, É, dadas as circunstâncias do mundo hoje em dia, tem que ter esses 3. E, assim, a ordem a gente vai decidindo ao longo do episódio, né? Mas ok, se a gente já tem árabe, se a gente já tem mandarim, se a gente já tem russo, quais são os outros 2 que poderiam preencher essa lista aí, você acha? espanhol, muito falado. Espanhol, Muitos né? países também que falam. Porque uma coisa é Espanhol. você ter um número de falantes muito alto. E outra coisa é você ter um número de países que falam muito alto, né? Porque, Isso. para você ter ideia, sabe qual que é o segundo país que mais fala inglês no mundo? Não é a Inglaterra, é a É Índia. Espanhol. É a Índia. Porque os caras têm 1 bilhão e poucos de Sim, habitantes. E sim. sabe qual que é a porcentagem de falantes de inglês lá? 10%. Aí, tipo, o número de falantes não é tão importante. Por quê? Olha quantos países que falam espanhol. A gente tem aí a América Central praticamente inteira. A gente tem mais da metade da América Latina. É o continente do espanhol, por assim dizer, né? Então, são muitas oportunidades em muitos países diferentes, né? Por mais que o espanhol tenha muitos falantes também, ou melhor, nem tenha tantos falantes quanto, por exemplo, o mandarim ou o inglês, ainda tem muitos países que vão, né, as oportunidades elas não estão distribuídas por número de falantes, mas sim por número de países, número de empresas desses países, de negócios, né, oportunidades de negócio e tudo mais. Então eu acho que o espanhol ele tem que estar na lista, não sei ainda em qual número aí, né, Uhum. de relevância. O espanhol realmente tem que estar na lista, o espanhol, não tem o que fazer. Principalmente se a gente colocar no contexto do brasileiro, né? Porque aqui a gente já tem. Cara, Então, né? a verdade é que pro brasileiro aprender espanhol é literalmente, eu não falo isso em um exagero, mas é literalmente meio caminho andado já. A inteligibilidade mútua do inglês perdão, do espanhol, eu tô acostumado já. O espanhol com o português é 50 a 60%. Em alguns casos até pode chegar até 80%, dependendo da sua familiaridade. Principalmente se for escrito, né? O espanhol escrito é muito mais fácil de entender também. Mas a inteligibilidade mútua entre o português e o espanhol é muito alta. Não é à toa que a gente tem o portunhol, né? Isso, e assim, para quem. A gente tem até exemplos dentro da comunidade de várias pessoas que aprenderam espanhol muito rápido, apenas com comprehensible input, porque essa, assim. Principalmente o espanhol, a gente que mora aqui no Brasil, a gente tende até um pouco underestimate, que seria, como que eu traduzo isso, cara? Subestimar. É subestimar mesmo, né? É subestimar os impactos do espanhol e o quão relevante é aprender espanhol nos dias de hoje. Mas realmente, assim, principalmente se você estiver viajando, por exemplo,
as chances de você encontrar hispanohablantes, assim, são muito altas em todo lugar do mundo, todo lugar do mundo. Até porque as pessoas que falam inglês, elas pensam a mesma coisa. Então, se a pessoa já fala inglês, para eu falar com o mundo inteiro, só falta espanhol. E muitas vezes é verdade. E muitas vezes é verdade. Então, assim, realmente, espanhol tem que estar na lista. Ok, que mais? Falta um. Eu penso em Ah, francês, cara, mas realmente, francês assim, ou italiano, né? cara, italiano não. Italiano eu já pensei, mas italiano não dá. Já sei, cara, norueguês. É norueguês, Eu tentando realmente. converter as pessoas pra eu ter alguém pra conversar em norueguês, tá ligado? Aham. É, o alemão, né? Imagina. Tá Cara, louco. dá pra colocar o japonês, porque tem muita oportunidade lá fora também pra, Cara, no pois é, Japão, fiquei né? pensando em japonês também. Assim, italiano eu descarto 100%. Italiano, ninguém fala italiano e quem fala só aprende por prazer mesmo. Assim, não é pra... e, tipo assim, trabalho, oportunidade de trabalho na Itália, tipo assim, sei lá, entendeu? Tem outros lugares que a pessoa pode ir atrás, tem tantas outras coisas que podem acontecer, né? E assim, realmente eu acho que italiano não entra muito, não. Acho que teria que ser algum outro. Ok, se Hum, não é italiano. Cara, japonês. Japonês. Japonês ou coreano? cara, eu acho que japonês, bom, pelo menos pelo que eu sei, né? É muito é muito mais concentrado lá, principalmente a variedade de empresas de tecnologia no Japão, creio eu que seja maior do que na Coreia, né? Não que não tenha oportunidades na Coreia, mas tem muito mais no Japão, imagino eu, né? Novamente. Nunca E fiz se a essa, gente essa tirar, pesquisa, por assim dizer, mas e se a gente tirar a ótica do oportunidade e for para a ótica do trending, por assim, idiomas em alta, que tá todo mundo aprendendo. Já sei, cara, aí latim. a gente, a gente ia tirar o faroês, tá ligado? Ah, velho, não. Ou eu queria, tá? Eu queria aprender faroês. Ah, cara, eu queria assim, só no campo das ideias mesmo, viu? De, tipo assim, seria massa se eu soubesse. Foi isso que eu quis dizer, porque assim, nossa, eu não não submeteria a essa loucura, assim. Não, o norueguês já é o bastante, cara. Tipo, eu já tô. É, O bastante. islandês, que já era uma coisa que era palpável pra mim, já tá começando a virar só no campo ideológico também, entendeu? Cara, pois é, e eu que queria fazer a trilha alemão, norueguês, islandês, Old Norse. Boa sorte, amigo, vai lá. No norueguês eu te ajudo. No islandês, uma coisinha ou outra ali dá pra arriscar também, mas Cara, tá bem fora da eu realidade tô, mesmo. eu tô em guerra com os escandinavos no momento, cara. Então, Mas enfim, voltando pro tema, cara, eu acho que se fosse pelo trending, levando em consideração a casualidade da situação, eu acho que eu tiraria ou o árabe ou o russo para colocar japonês ou coreano. Ou talvez eu tiraria esses dois para colocar o japonês e o coreano. Por quê? A gente uau. tem uma crescente gigante na indústria da música coreana, Dorama, do dorama, K-pop. e filmes também, porque assim, por mais que já haviam apreciadores do cinema coreano e já era um cinema muito rico antigamente também, a vitória de Parasita no Oscar fez com que esse cinema excelente ganhasse mais visibilidade e mais investimento ainda, né? E também aumentou o investimento em doramas e tudo mais. Então isso está trazendo a atenção de pessoas uma cultura completamente diferente, né? Tanto é que a minha mãe, ela chegou pra mim falando assim: "Ah, eu tô assistindo um dorama lá, não sei o que". Eu fiquei tipo: "Que? Minha mãe tá assistindo dorama? Que é isso?". Aí ela falou: "Ah, eu gosto porque é tipo assim, é um romancezinho despretensioso, é uma coisinha boba, não tem aquelas armação maldade assim, sabe? Ou é tipo assim, as maldades, os vilões são bem caricatos, né? É uma coisa bem, é como se fosse um filme da Disney, só que live action assim. É uma coisa meio, né, é uma coisa bobinha, despretensiosa ali. Claro que deve ter outros doramas que são mais sérios, né, com outras tonalidades. Não estou generalizando aqui, mas tem essa parte da cultura que as outras pessoas estão vendo, né? Como que afeta eles de forma diferente, como que eles se comportam em outras situações. Isso para mim é fascinante, né? Não fascinante a ponto de eu querer aprender o idioma, mas tem gente que se fascina a ponto de querer aprender o idioma, né? Então, eu acho que nesse ponto do trending, o coreano é muito relevante, né? E o japonês eu acho que ele nunca saiu da relevância, porque animes são famosos desde sempre. Eu não sei se eu tiraria russo ou árabe, não, viu, cara? Porque, né, assim, sei lá, dadas as tensões do mundo e tal. Mas, cara, outro idioma, esse último que tá me pegando, cara. Porque realmente pode ser coreano, pode ser japonês. Por exemplo, eu acho que os dois hoje são mais relevantes do que o francês, por exemplo. Eu acho Concordo. que na Europa, cara. Na Europa, assim, você tem que falar inglês, espanhol e já tá.
E aí, por exemplo, se você fala inglês, espanhol e russo, você fala na Europa inteira. Na Europa inteira. Só Europa com o inteira. russo você já se vira nos Balcãs legal ali. Na Então, verdade, só com o inglês você já se vira, né? Mas então. E aí, assim, caramba, cara, jogar um wild card aqui. É óbvio que a gente não ia pensar nisso na naturalidade, né? Mas por que não português? Para gringos, por exemplo. é. Porque se a pessoa, por exemplo, se ela sabe português, se ela sabe espanhol e inglês, ela da mesma forma fala com boa parte do mundo, assim, não em termos de países que falam português, mas o Brasil ele é muito cobiçado, né, para estrangeiros, assim. Eu conheci muitos estrangeiros que estão vindo aqui para o Brasil. É curioso, né? Porque a gente pensa em sair do Brasil pela qualidade de vida, mas a gente se esquece que o mais importante é a moeda, né? Não é nem o local. É a moeda. Então, tipo assim, você ganhar em dólar, você ter dólar e morar no Brasil, você pode morar nas melhores cidades do Brasil e ter uma qualidade de vida incrível, porque a diferença da moeda é muito grande. Então, pode ser uma opção também. E Tagalog. Já pensou? Tagalog, você fala É, Filipinas, né? Filipinas, Filipinas. Então, lá, se eu não me engano, o inglês também é língua oficial lá. Que Eles idioma que eles falam falam em Bali? Bali. Bali é na Indonésia, não é? Se for na Na Indonésia, Indonésia ou na Bahasa Tailândia? Indonésia. Eu acho que Bali é uma, Indonésia. é uma ilha da Indonésia. Isso, é Indonésia, isso aí. Bahasa Indonésia, então. Quer dizer, eu não sei, se eu não me engano, tem dois tipos de indonésio. O Bahasa Indonésia é o padrão. Inclusive, Bahasa Indonésio significa. Bahasa Indonésia significa língua indonésia. Uma parada assim. Aham, é isso aí mesmo. Mas. Lá tem muitos habitantes também, né? Mas lá, da mesma forma que no mundo ocidental a língua global é o inglês, no mundo oriental a língua global é o mandarim. Lá em Uhum. Singapura, lá que é o hub dos negócios em Singapura, eles falam tudo em mandarim lá, eles se comunicam em mandarim e inglês. Cara, pior que realmente, assim, on top of my head, eu não consigo pensar em outros. Os que estão disputando, pra mim, essa última vaga aí é japonês e coreano mesmo, cara. Fica entre um dos dois, sinceramente. Eu acho que depende também dos objetivos de vida da pessoa. Porque, por exemplo, o árabe ele tem uma relevância gritante no contexto de uma pessoa que quer trabalhar com relações internacionais, uma pessoa que quer trabalhar com jornalismo ou com serviço humanitário global, né? Então tem muitos caminhos aí que o árabe vai abrir para essa pessoa, né? Línguas relacionadas ao árabe também, por exemplo, por causa do conflito de Gaza, se você soubesse quantos conflitos tem no Oriente Médio em países que falam árabe, a guerra civil no Iêmen, tem a guerra do Sudão. Se bem que o Sudão, eu não sei dizer ainda se eles. Eu não sei se é árabe que eles falam lá, mas é uma língua. Eu acho que é uma língua semítica. De qualquer forma, é no Maghreb ali, então fica muito perto Uhum, para eu ter essa. Se uhum. não me engano, na verdade, é no Mashriq. Ó, tô flexing, tá? O meu conhecimento geográfico, eu tô gastando tudo. Correndo escrito tá errado ainda. Mas eu acho que é no Mashriq que fica o Sudão. De qualquer forma, a última vez que eu vi no GeoGuessr, pelo menos eu imagino que o Sudão tinha escrito no alfabeto árabe, né? Alabjadia. E, Uhum. enfim, são muitos conflitos que tem no mundo que precisam de ajuda humanitária, que necessitam de jornalistas para estar ali no local, que é um trabalho assim bem, né, complicado de se fazer. Então, vai trazer essas oportunidades caso seja o seu interesse. Então, tipo, se tiver no seu objetivo de vida isso daí, o árabe é relevante. Se não, pode ser que não seja relevante. Cara, então vamos criar uns critérios aqui, vamos fazer essa lista. Eu já pensei em dois aqui logo de cara. O primeiro critério é o uso realista da pessoa usar aquele idioma. Ou seja, Maior peso, né? Vai ser é esse. o maior peso, isso. O segundo é oportunidade. E o terceiro, o que mais você pensa? Olha, relevância histórico-cultural, talvez, porque, ó, o árabe é uma das línguas mais antigas do mundo, dos países mais antigos do mundo, certo? Então seria por conhecimento, tipo assim, por erudição. Também, porque assim, vai ter pesquisas históricas, arqueológicas que vai ter também, logicamente também dependendo do objetivo de vida da pessoa, né? Então pode ter essa relevância. A China tem 4.000 e poucos anos, sabe? Sei lá, o terceiro país mais antigo do mundo. E o Egito, se eu não me engano, o Egito é o país mais antigo do mundo, assim, que tá aí até hoje, mas eles não falavam árabe na época, né? Eles falam agora. Tá, então uso, oportunidade e erudição, conhecimento, como é que coloca isso? Acho que Prestígio, tradição, não sei. tradição. E envolve muito isso daí tudo. Mas de qualquer forma.
Eu acho que, em primeiro lugar, nessa lista e com esses critérios, é o mandarim. Mandarim, eu Mandarim. também. Cara, o tanto de empresa ocidental que tá indo para lá pegar dinheiro chinês é brincadeira. Então, tipo, ganhar dinheiro lá. Lá é a fazenda de dinheiro do mundo atualmente, né? Claro, não vou levar, não vou tocar, não vamos tocar em aspectos políticos aqui, obviamente, Não? mas Vocês jamais criem essa expectativa, jamais. Mas, enfim, é muito desafiador, certo? Muito desafiador. Uma língua completamente diferente de tudo que você já viu na sua vida. A escrita é diferente, não são. O alfabeto deles é baseado em caracteres, né? Diferente das letras que a gente usa, né? Tem uma diferença sutil ali. Inclusive, a forma que o nosso cérebro interpreta e os efeitos que gera no nosso cérebro ao aprender esse alfabeto deles é completamente diferente. Então é meio que um mindset diferente quando você muda do português ou do inglês, de qualquer outra língua, para mandarim. Principalmente também por causa da questão tonal, né? A mesma sílaba lá pode significar 5 coisas. Tem 5 tons no mandarim. É bizarro, é uma coisa assim que você nunca viu antes. Mas tem mais de 1 bilhão de falantes de mandarim no mundo e oportunidades galore para lá. Uhum. Então, eu acho que o mandarim é o mais relevante nessa questão. Principalmente na É. questão do trending, né? Porque, cara, você não consegue abrir uma página de notícias em qualquer site que você for e não ter uma notícia que envolve a China ali. E imagina se a pessoa soubesse chinês, mandarim, né? O quanto que ela não descobriria ainda mais do que está rolando simplesmente porque abriu essa porta, né? Exatamente. É, exato, Um cara, exemplo mandarim também realmente. um exemplo que eu posso dar é que, cara, eles têm as próprias coisas deles lá. Eles têm as redes sociais chinesas, eles têm as plataformas de streaming chinesas, eles têm os fóruns chineses. Eles não. Você já viu um chinês no Facebook? Entende? É coisa mais rara que tem. E os caras têm, tipo assim, mas eu já vi chinês. Tá bom, mas você tem noção que pela proporção dos caras tem quase 2 bilhões de habitantes, você viu alguns chineses no Facebook? É um Tem as outro plataformas, planeta, tipo, mano. Bilibili. Qual que é o nome da outra? Não tô WeChat, conseguindo lembrar. Tem um bocado eu ia falar Weibo aqui, só que eu tô com medo de acabar falando só time de LoL, tá ligado? Porque Bilibili também é um time de LoL, eles têm um time de LoL, né? Mas eles têm as plataformas deles lá e quando eu vi assim que esse mundo existia, eu achei bizarro. Teve um streamer de LoL que falaram assim: ele quebrou o recorde mundial, pegou 8 milhões de viewers simultâneos numa stream dele. Aí eu fui procurar a stream dele na Twitch, tava lá, sei lá, com 5 mil viewers. Eu falei, como assim? Eu fui ver por causa da plataforma chinesa que ele tava streamando. Era um player chinês streamando uma plataforma chinesa, pegou 8 milhões. muita coisa. Sim. Você não vê numa stream da Twitch aí, sei lá, os campeonatos mais famosos, você não vê chegar a 1 milhão. Coisa mais rara que tem. Então, segundo lugar, cara, acho que árabe, né, cara? Tipo É, assim, eu fico entre árabe e russo, mas, sim, obviamente, principalmente por causa do conflito na Ucrânia, né? isso. Também tem essas mesmas oportunidades que eu falei do árabe, tem para lá também. Mas eu acho que, assim, de forma realista, eu acho que o russo faz mais sentido. Por questões com o russo, você consegue aprender sérvio, croata e bósnio, você consegue aprender montenegrino, você consegue aprender búlgaro, você vai ter mais facilidade para aprender eslovaco e tcheco, você vai conseguir se comunicar na Ucrânia, você vai conseguir se comunicar na Rússia, você vai conseguir se comunicar nas fronteiras ali da Estônia, da Letônia com a Rússia, da Finlândia com a Rússia, em Belarus você vai conseguir se comunicar. No Kaliningrado você vai conseguir se comunicar, que é um esclave russo que fica ali na Europa. E sem Então, falar que as chances de você encontrar alguém desses países que falam russo são grandes também. Então, agora árabe você vai ter uma jornada bem sofrida, né? exato. É muito mais complicado. Tá, beleza. O russo usa o alfabeto cirílico. O árabe usa o alabjadia. Mas a questão é que vamos começar pelo fato de que o árabe ele se escreve e se lê da direita para a esquerda, né? Já é diferente. Então já é um balde de água fria para muita gente. É muito, muito esquisito. É muito esquisito, muito diferente. E a maioria dos países que falam árabe, eles estão num contínuo dialetal que vai do Marrocos até o Iraque, se eu não me engano.
Então, é muito diferente. Um cara que fala árabe em Marrocos, ele não vai entender um cara que fala árabe no Iraque, mesmo eles falando árabe, entende? Os dois falando árabe. Então, é muito complicado isso, sabe? Tem o Uhum. árabe aí, tem o árabe global, né? Que eles usam aí uma espécie como se fosse um consenso ali de todos os árabes ali, de todas as línguas arábicas, né, ali dessa região, do mundo árabe, por assim dizer, meio que englobadas ali para formar uma língua única ali, que é para se comunicar entre eles, né, em questões diplomáticas e tudo mais. Mas ainda assim, né, eu não tenho muito conhecimento da questão mídia disponível em árabe. Por quê? Lá tem o fator religião, certo? E o fator religião deles engloba muito essas áreas, né? Novamente, não vou entrar em questão política, eu tô só tentando fatos aqui, que tem muito aquela coisa tipo, se você vai fazer um filme e tudo mais, ele tem que ter algo específico ali em relação à religião e tudo mais, senão pode ser considerado infiel, sabe? Enfim, tô jogando bem generalizado aqui, bem na superfície, só para pelo bem do argumento, né? Eu não estou generalizando de alguma forma, não quero que Uhum. vocês pensem que o árabe é só isso e que todo mundo lá é louco. Não, não é isso. Enfim, tem esse obstáculo a mais aí para adquirir mídia, né, em árabe. Então eu Sim. acho que o russo fica em segundo lugar. Segundo lugar russo, terceiro lugar árabe, então. E agora quarto. Qual que era o quarto? Espanhol, né? E agora, cara? Espanhol, ele quebra. E agora? Seria espanhol em primeiro? Eu acho que espanhol ele fica em segundo, porque não tem Depois de mandarim. depois de mandarim. Eu acho que não tem como a gente tirar o mandarim de primeiro lugar, porque engraçado que a gente foi falando das outras, Mandarim vai esqueceu do ser o espanhol. novo inglês, né, cara? Mandarim vai ser o novo inglês, De né, cara? certa Porque forma já já não. é. De certa É, forma já é. então. Você tem dois caminhos. Vou aprender uma língua global. Você vai escolher ou inglês ou mandarim. Isso, true. Aí depois vem espanhol, verdade, faz sentido, faz sentido. Então, ok, nós temos mandarim, espanhol, russo, árabe, e agora o E último, fica entre japonês e coreano, cara. Eu não sei entre dizer. japonês e coreano. Não sei dizer. Eu não sei quais são as oportunidades abertas lá fora, na Coreia, mas eu sei que existem um bocado no Japão. Porém, eu também sei que existe uma espécie de preconceito, né, com ocidentais lá fora, tanto no Nossa, mano. Japão quanto na Coreia. Eu Sim. imagino que exista mais na Coreia, por relatos que eu vi, eu li, ouvi também. Tem um streamer que eu assisti que ele foi morar na Coreia, mora lá há mais de 10 anos. Ele falou que ele tinha muito problema para ele conseguir se relacionar lá, tanto em questão de amizade quanto em questão de relacionamento afetivo, porque nos aplicativos eles não usam Tinder, né? Eles têm um outro aplicativo lá para eles. Alguns usam também, mas enfim. E ele falou que nesse aplicativo, quando ele criava conta, os coreanos viam que a pessoa não era coreana e davam tipo review bomb no perfil do cara. Olha Então só, cara. é meio bizarro isso, né? É, mas eu vejo facilmente acontecendo. Eu lembro, foi um vídeo, cara, faz muito tempo que eu assisti. Era um vídeo onde um cara ele foi numa balada lá na Coreia e ele não podia entrar porque ele era maior, ele tinha mais de 25 anos. Algum negócio assim, mais de 30. Tipo, a balada era tipo 30 menos. Caramba! Todas. Assim, a maioria das baladas na Coreia era tipo assim, entendeu? Tipo, cara, a Coreia tem muito isso, né? A questão da estética, Eu ouvi dizer que lá quando a pessoa faz 18 anos, aqui no Brasil, utopicamente falando, a pessoa fazer 18 anos, passar na faculdade e ganhar um carro do pai, né? Ou pelo menos era Aham. assim, quando todo mundo tinha mais É dinheiro. utópico isso aí. Mas sim, Assim, eu não sei, eu, já eu vi fui. acontecer, já vi É, eu, acontecer. eu conheci pessoas que, né, eram dessa realidade. Talvez não faça parte da minha realidade, mas pode ser da Isso, realidade de isso. muita gente. De qualquer forma, lá De para eles, qualquer forma, é. os 18 anos, ao invés de um carro, você ganha uma cirurgia. Porque a cirurgia plástica lá é muito cobiçada, cara. Não sei Muito se é cobiçado. verdade, nunca pesquisei a fundo sobre isso, mas eu ouvi falar já de mais de uma fonte. Então, Uhum. talvez aí, né, tenha uma relevância Fonte, aí. ChatGPT e Cloud. Bom, antes disso do que fonte voz da minha cabeça, né? Mas Fonte, trust me, bro. Não, foi isso. Fonte, Mas eu também já vi vi, nos eu já vi comentários do isso aí. Instagram. Eu já vi isso aí também, é bizarro, cara. É bizarro. Cara, vamos de japonês então, vai. É, por ver das Eu acho dúvidas, que né? japonês, Eu cara, tenho, eu acho também eu fator tenho uns histórico, amigos. assim, a galera É, já conhece mais, entendeu? eu tenho uns Coreano é amigos que estão mais. morando lá. Eu, falando com eles, assim, eu vi que
essa coisa do preconceito aí, que eu imaginava que fosse ser muito maior, pelo menos eles não sofreram isso até agora, estão lá há mais de um ano. Sabe que assim, é muito diferente, é muito difícil acostumar com a forma que eles te tratam, sabe? Por exemplo, um amigo meu falou que o chefe dele chegou na empresa, ele deu bom dia pro chefe dele, o chefe dele, tipo assim, nem olhou pra cara dele. Tava puto com alguma coisa, nem olhou pra cara dele. Ele ficou pensando, nossa senhora, tô ferrado, né? Meu chefe tá grilado comigo, não sei o quê. E aí, na hora do almoço, o chefe dele chegou conversando com ele, e aí, tudo bem, não sei o quê, como é que você tá? E como se nada tivesse acontecido, sabe? Então é uma coisa que pra gente aqui no Brasil, né, a gente meio que leva pro pessoal, fala assim, nossa, o cara tá bravo comigo, né? O cara foi Uhum. grosso comigo, não respondeu bom dia, e pra eles é normal. É. Então é só isso, meio que essa questão do costume. Uhum. Bom, acho que é isso então, né? Então, se você que está querendo aprender idiomas agora nesse ano, essa é uma boa lista para você. E além disso, dentro da nossa comunidade QR Code aí na tela, a gente tem todo um passo a passo, a gente tem desafios, a gente tem um curso inteiro sobre como você pode estar usando estratégias, recursos, inteligência artificial, etc., para estar aprendendo idiomas. Então, entra para a nossa comunidade. Vai ser um prazer ter você lá dentro com a gente. Então, recapitulando: mandarim, espanhol, russo, árabe, norueguês. É isso, né? Isso, exatamente. Não, Essa teve lista um não erro. foi feita. Norueguês é em primeiro. Tá? Essa lista foi feita pelo André Gang, tá ligado? Não, não. Considerações finais, cara. Alguma coisa que a gente esqueceu de falar sobre isso? Acho Aprendam que não. inglês. Aprendam inglês. É, o óbvio, Inglês né? Tipo goes assim, without saying. Não goes precisa nem, without não saying. precisa Yeah. nem falar. Yep. Aprendam inglês. Por via das dúvidas, aprendam inglês, que Pois é é, o, cara. é o way to go, é a safe bet. Não tem nem o que falar. Total, total. Será que a gente um dia, cara, vai conseguir criar uma legião de poliglotas? Porque não Tomara. é tão difícil, cara. Não é tão difícil, cara. Porque, por exemplo, brasileiro, ele sabe português. Aí, em inglês, ele tem que saber, óbvio, goes without saying, like we said. Então, ele já tem dois. Ele aprende espanhol, Espanhol, falta só espanhol tá uma. ali do lado. Tá ali do lado. É de boa de aprender, de boa. Easy, easy. Sim, Ou cara. seja, Igual, três mano, idiomas, igual falta um. norueguês, tá ligado? Tá aqui do lado, fácil de Isso. aprender. Então, ó, rota para todo o Brasil. Cara, imagina se pega em real isso aí. Ou eu luto por um Brasil poliglota, tá? Então, exato. Exato. Então, só falta um, cara. Inglês, português, espanhol, falta um só. Então já mete o norueguês aí, pronto, acabou. Né? Pronto. Vai lá. Aí, todas as línguas escandinavas já puxa ali pro Isso, finlandês, se você for louco o suficiente também. Já tá fazendo. isso. Tá estudando norueguês já é louco o suficiente pra quase fazer finlandês É também. isso. Quase qualquer coisa. Mas cara, o Brasil é um país com muitas culturas amalgamadas em uma só. Tem muitos países dentro do Brasil, tem muitas culturas dentro do Brasil. Então, eu acho Exato. que um Brasil poliglota é fazer jus a isso, sabe? É, exato. Exato. Seria muito bom. Estaremos toda segunda-feira batalhando para que isso aconteça. Talvez, eu não quero ser muito fúnebre aqui, mas você entende, tipo assim, talvez a gente vai morrer fazendo isso aqui e nunca vai acontecer, mas it is what it is. We're happy doing that, so it's fine. Então tá tudo certo. Mas é isso, pessoal. Vejo vocês segunda que vem. Até a próxima. Até mais. Radebra.